Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 22 de novembro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Vivência Evangélica. E Joana de Ângeles nos diz: a problemática da vivência evangélica dia a dia se nos afigura de profunda magnitude, exigindo de todos nós os mais acendrados esforços para materializar, através dos atos, as legítimas aspirações do nosso mundo mental. Sitiados por complexa maquinaria promotora do desequilíbrio e múltiples facetas, não raro encontramos refúgio para o culto da sobriedade e da harmonia. Por isso mesmo, quando desatentos das nossas responsabilidades, somos arrastados pelo rio caudaloso do desassossego para despertarmos logo após em idêntica paisagem à daqueles que não firmaram compromisso com as realidades espirituais. Assim considerando, é de bom alvitre recordarmos, vez que outra, as lamentosas advertências de Jesus, perfeitamente cabíveis em nosso comportamento. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim vossos pais trataram os falsos profetas. Diante das vacuidades atraentes que logo se desvanecem, vigia e persevera na sã conduta. Na corrida louca da posse e do triunfo ilusório, recobra alento e trabalha o íntimo com a vigilância. Verbalmente convocado ao tumulto ou à desordem no lugar onde fulgem as joias enganosas da sagacidade que triunfa, silencia a cobiça e medita. Ante o êxito sobre as bases da ignorância ou do crime, envolve o coração atormentado nos tecidos da prece e aserena-te. Estás informado do amanhã que a todos indubitavelmente nos alcançará. Já experimentaste, mais de uma vez, o sabor dulcíssimo da felicidade legítima, aquela que não se faz acompanhar da inquietação nem do receio de perdê-la. Meditaste em torno de outras vidas que te embelezaram as horas juvenis, oferecendo rotas à tua madureza. Persevera ainda e agora, insiste na vivência evangélica, trabalhando na gleba redentora, vês os que passam ociosos, invejados. Recolhes-te, então, ao exame das próprias dores e sofres, como se fosses desditoso. Pouco te importam as dificuldades de agora. Não te deixes seduzir pelos tecidos luzidios que cobrem corpos inclinados para baixo. Prossegue fiel, sem lamentos, e transforma a cruz das tuas provações em duas asas sublimes, para, terminada a tarefa da noite aflitiva, poderes desferir glorioso voo em ressurreição luminosa. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Aos nossos amigos do SEASA, saudamos a todos, encarnados e desencarnados, com muita alegria,
e que as nossas primeiras palavras sejam sempre gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa muito amada doutrina espírita, que nos reúne, mesmo à distância, em torno de O Livro dos Espíritos. Na terceira parte das Leis Morais, no capítulo 12, sobre a perfeição moral. E nos cabe examinar hoje as questões 893 a 906 em torno das virtudes e dos vícios. As virtudes e os vícios. Buscando o Dicionário de Filosofia Espírita, Palhano Júnior nos diz assim: virtude, deixa eu me achar aqui. Segundo Allan Kardec, conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Vício, defeito moral ou orgânico grave, que torna uma pessoa dependente de uma conduta ou costume censurável e prejudicial a si mesmo ou à coletividade. Alcoolismo, tabagismo, toxicomania, jogatina, luxúria, etc. A fala, que muitas vezes é desregrada, e nós, como espíritos que pertencemos à terceira ordem da escala espírita de O Livro dos Espíritos, nós navegamos entre virtudes e vícios que precisam ser combatidos. Como diz Leon Denis, nós somos sombra e luz. Precisamos apagar essas sombras. Por isso, nós estamos nesse curso intensivo que a doutrina espírita está nos oferecendo. Na questão 630 de O Livro dos Espíritos, os espíritos responderam a Kardec que o bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus e o mal é tudo aquilo que dele se afasta. Então nós podemos entender que as virtudes estão diretamente ligadas ao bem e os vícios diretamente proporcional, ambos, no caso, ao mal. Então nós vamos tratar de assuntos como apego, desinteresse, uso, intenção, satisfação pessoal, exclusivismo, acúmulo. Tudo isso está embutido nesse estudo. O nosso querido Emmanuel, no seu livro Consolador, na questão 253, ele nos diz o seguinte, abre aspas, a virtude é a conquista do espírito, fecha aspas. Nós vamos então lá na 257, no último parágrafo, não vou ler tudo, mas os espíritos disseram assim a Allan Kardec: dome suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não seja dominado pelo egoísmo, que purifique sua alma através dos bons sentimentos, que faça o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que merecem. Então, embora sob o envoltório corporal, já se encontrará depurado, já se achará desligado da matéria. E quando deixar esse envoltório, não lhe experimentará mais a influência. Mais adiante ele diz, a paz de sua consciência o liberará de qualquer sofrimento moral. Então, a gente que constantemente está lidando com os desencarnados, dialogando com eles, nós estamos tendo um aprendizado
único quando nós ouvimos os seus relatos e vemos que muitos deles viveram uma vida extremamente sensual, exclusivamente apegada a tudo que diz respeito ao corpo. Chegou a morte do corpo físico, eles foram convidados a retornar, melhor dizendo, ao mundo espiritual e não retomaram a sua posição como espírito. Na questão 893, que é uma das questões que eu mais amo no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos então responderam: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Então todas elas têm seu mérito, são conquistas, como nos diz Emmanuel. A virtude todas as vezes que é a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Resistência, esforço em se libertar do mal. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem segunda intenção. Sacrifício do interesse pessoal sem segunda intenção. Irmão José, no seu livro Orai e Vigiai, numa página intitulada Intenções, ele retrata muito bem o Livro dos Espíritos, quando diz para a gente que a intenção é tudo. Às vezes um ato parece grosseiro, malévolo, mas a intenção é que vai falar sobre o espírito. Muitas vezes seremos mal interpretados pelos nossos companheiros encarnados. Mas se a nossa consciência estiver tranquila, nós estamos no caminho certo. E a mais meritória de todas as virtudes é a que está baseada na caridade mais desinteressada. Nesse curso que nós estamos fazendo na Casa Espírita, estudando com Allan Kardec e com as obras complementares, e os exemplos vivos que nos chegam de encarnados, desencarnados, mesmo nossos da equipe mediúnica, nós estamos fazendo um treinamento contra o desinteresse, a satisfação pessoal, o exclusivismo, o apego. Nós estamos sendo convidados a fazer o movimento na direção da nossa ascensão espiritual. Então, toda virtude tem seu mérito. A virtude, toda vez que há arrastamento, resistência ao arrastamento, e a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal sem segunda intenção. E a mais meritória é a que está calcada na caridade. Então nós vimos aí progresso do espírito, resistência voluntária ao arrastamento, sacrifício do interesse pessoal, das paixões negativas, o afastamento da segunda intenção e a caridade, que é o amor em movimento, dirigindo todo esse trabalho. Mais uma vez, Emmanuel, vocês vão dizer assim: o expositor adora trazer Emmanuel. Sim, com certeza.
Sempre eu busco o que esse autor pensa. E vou dar umas dicas aqui, um deverzinho de casa. A Nelly vai dizer assim, meu Deus, o expositor agora, além de louco, ainda traz dever de casa. Mas todo mundo sabe que eu não sou uma pessoa das mais equilibradas. Então, Emmanuel, no seu livro Fonte Viva, na psicografia do Chico Xavier, na lição 101, a cortina do eu. Este eu está, entre aspas. Quem comanda o estudo é um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, item 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo já está nos convidando a uma mudança comportamental. Já está nos chamando para a gente se integrar na 893. Vocês vão ler em casa, eu só vou pensar alguns parágrafos. O terceiro, por exemplo, examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Nós estamos aprendendo a servir, o que significa dizer que nós, na qualidade de servidores do Cristo, nos apresentamos tais quais somos. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. E ele vai desenvolvendo as dificuldades que nós apresentamos. E no final, ele nos diz, em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Eu, entre aspas, novamente, à procura do eu mesmo, igual a egoísmo. E no último parágrafo, entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência corporal. E além da vida física, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da lógica de viver. Então, nós estamos, mais uma vez, sendo convidados a repensar o Evangelho. Segue Kardec questionando os espíritos sobre pessoas que fazem o bem espontaneamente. Elas não têm dificuldade na prática do bem, enquanto há outras que estão ensaiando. Os espíritos disseram que essas pessoas, elas já conquistaram, outrora, lutaram e triunfaram. E termina ele nos dizendo, na 894, que são guerreiros, velhos guerreiros que conquistaram seus postos. Por quê? O aprendizado, ele é contínuo, ele é resultante da busca do estudo, da prática, da observação. Nós estamos percebendo neste treinamento, neste curso intensivo, o ganho que nós já conquistamos como espíritos imortais. A aversão ao mal, uma série de situações
Claro que precisam todas ser muito bem trabalhadas, por isso Jesus disse: vigiai e orai. Mas nós estamos num caminho que nos oferece uma segurança para prosseguirmos. Sozinhos nós não conseguiríamos. Então nós estamos sob a direção de Jesus, que é o dono da nossa casa espírita, que é o diretor maior, sob a supervisão da direção espiritual da casa e de cada trabalho, nos sustentando, nos auxiliando, e assim mesmo a gente ainda apresenta muitas dificuldades. Mas estamos no caminho. E na 895, os espíritos responderam que o interesse pessoal é o sinal mais característico da nossa imperfeição. É contra ele que nós precisamos lutar, para que a caridade seja feita de uma forma desinteressada. E nós vamos ver na questão 914, que complementa a 895, Kardec pergunta: estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a consegui-lo? E os espíritos respondem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. E, além disso, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Aí a gente cai lá na 573, que também vai ficar como indicação, e vamos observar a lei do progresso. Vamos observar quantas vezes na obra basilar da codificação, que é esta em estudo nesta noite, o Livro dos Espíritos, eles repetem combate ao egoísmo, ao interesse pessoal, ao exclusivismo. Quantas vezes nós estamos sendo convocados a esse projeto? Ele diz ainda, na 895, que o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Nós vamos ver mais à frente a questão dos acúmulos. Na 896, ele pergunta que existem pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus bens sem proveito real. E os espíritos dizem que a gente não confunda desinteresse com prodigalidade. Desinteresse é sinal de virtude. Prodigalidade é falta de juízo, é irreflexão. E que nós prestaremos conta dos nossos atos. Ele evoca a 642 implicitamente, porque na 642 os espíritos disseram a Allan Kardec que precisamos fazer o mal até o máximo das nossas forças e responderemos ou melhor, precisamos fazer o bem até o limite das nossas forças e responderemos por todo o mal que aconteça devido à ausência do bem. Nós estamos vendo que o bem é o nosso recurso maior. Distribuí-los de uma forma irrefletida, exagerada, não gera progresso, não gera conteúdo. Até para nós fazermos o bem,
nós precisamos de um equilíbrio. Precisamos ter cuidado para não gerarmos pedintes. Precisamos incentivar o outro a buscar com o seu próprio trabalho. Precisamos saber discernir aquele que não tem condições de trabalhar. Tudo isso nós precisamos colocar na balança. Nós vamos ver na 897, mais uma vez, o desinteresse sendo evocado e não haver segunda intenção. Então, na 897A, Kardec pergunta: entretanto, cada um tem um desejo muito natural de progredir para sair do estado penoso da vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensar que fazendo o bem pode-se esperar coisa melhor na Terra? Não, certamente, mas aquele que faz o bem sem segunda intenção. Se Jesus disse a cada um segundo suas obras, se nós estamos sendo convocados a praticar o bem, nós não precisamos ficar preocupados com a recompensa, porque Deus não erra. Deus nunca falha. Então, se nós estamos numa estrada pavimentada pelo bem, onde nós estamos aprendendo a vencer as paixões, corrigir o caráter, não há nenhum mal, segundo a 897B, nós almejarmos estar com espíritos mais elevados. Diz-nos assim Kardec, se referindo aos espíritos na 897B. Concebemos que fazer o bem com a ideia de que ele nos será levado em conta na outra vida é pouco meritório, mas emendar-se, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista aproximar-se dos bons espíritos e se elevar, é igualmente um sinal de inferioridade? Não, não. Por fazer o bem, nós queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada ação pode render-lhe na vida futura, tanto quanto na vida terrena, age como egoísta. Porém, não há egoísmo algum em melhorar-se, tendo em vista aproximar-se de Deus. Este é o objetivo para o qual todos devemos tender. Então, a gente tem que saber fazer a distinção. Estamos no curso. Qual é a matéria fundamental deste curso? A prática do bem. Estamos procurando praticá-lo dentro das nossas dificuldades individuais e intransferíveis, sabendo que estamos fazendo a vontade de Deus, porque fazer o bem é tudo aquilo que se aproxima de Deus. Façamos despretensiosamente, tomando os devidos cuidados, sem precisar esperarmos, porque a recompensa virá. Todo bem, todo mal que nós fizermos retornará para nós. Então, seguindo, na 898, os espíritos disseram que nenhum conhecimento é inútil, nada se perde. Então, conhecimento científico, tecnológico, acadêmico, eles vão nos servir em algum lugar do futuro, porque o espírito puro, ele domina bondade, doçura e conhecimento. Ele sabe a técnica de praticar. Nós vamos ver novamente a escala espírita, espíritos puros. Total comunhão com o bem. Conhecimento da ciência e do amor.
Na 899, Kardec faz, na 899, na 900, a questão do compromisso com a consciência no mal. Kardec simula duas situações. 899, dois homens ricos. Um nasceu na opulência, o outro se tornou rico através dos seus esforços, do seu trabalho. Ambos buscam exclusivamente sua satisfação pessoal. Quem é o mais culpado? É aquele que lutou, porque ele conhece os meandros da dificuldade. Ele sabe que muitas criaturas que estão no estágio de dificuldade precisam ser ajudadas. E ele não foi ajudado? Porque Deus, quando nos dá a prova, dá também os meios. Ele dá a prova, mas dá a matéria para a gente estudar e poder fazer a prova. A questão do acúmulo na 900. Os acumuladores, segundo os espíritos, é um compromisso com a consciência má. 901 vai tratar sobre os avarentos, pessoas que se privam de tudo para guardar, 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 e outras que só gastam consigo. Quem é o mais reprovável? Os espíritos dizem que aquele que se priva de tudo, ele já se impõe uma prova. Ele não sabe administrar. Ele tem uma dificuldade tão grande que ele trabalhou, ele conseguiu resultados e ele não usufrui. Porque ele pensa constantemente como ficará o patrimônio da família. É uma preocupação relevante, mas a gente tem o direito de usufruir do nosso trabalho, de ter momentos de lazer, de fazer uma viagem, um passeio, até mesmo ajudar pessoas que se encontram em dificuldades. Agora, aquele que só gasta consigo, que só olha para si, ele tem uma responsabilidade muito maior. Nas questões 901 e 902, nós vamos ver a questão do aprendizado. Seremos repreensíveis por cobiçar a riqueza quando é pelo desejo de fazer o bem? E os espíritos respondem: o sentimento é louvável, mas não será assim mesmo que com frequência se deseja fazer o bem em primeiro lugar? É preciso que a gente pense. Nós precisamos trabalhar e administrar aquilo que nós temos hoje. Se eu for esperar enriquecer para ajudar uma campanha da Casa Espírita para fazer o bem a alguém, é muito provável que nessa encarnação eu não dê um passo. No entanto, se eu sei administrar os recursos que eu possuo hoje, eu posso verificar o tanto que eu possa ajudar alguém, sem que falte a minha família. Nós estamos exercitando isso na Casa Espírita. Nós vivemos com o pires na mão, pedindo ajuda, é o almoço, é a campanha do Natal, é a campanha do quilo, é a campanha para a obra do telhado da casa, é ajuda para comprar um remédio para um trabalhador ou para um assistido. E nenhum de nós somos ricos. Cada um, dentro das suas possibilidades, oferece aquilo que dispõe.
e às vezes não dispõe naquele momento do valor material, mas pode auxiliar com uma prece, pode auxiliar fortalecendo a campanha, pode buscar com outros que tenham a condição de fazê-lo. Então, nós estamos vivenciando na prática essa experiência bastante saudável. O tempo já está começando a acabar, porque o tempo não para, não é mesmo? E na 903, Kardec pergunta: somos culpados por estudar os defeitos dos outros? E essa resposta, ela já vem sendo trabalhada não apenas na 903 e na 904, que questiona se seremos culpados por sondar as chagas da sociedade e desvendá-las. São Luís, um dos grandes auxiliares da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros. E nos itens 19, 20 e 21, eu falei que tinha bastante dever de casa. São Luís vai nos dizer: é repreensível observar as imperfeições dos outros quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas. Tudo depende da intenção, porque o mal do outro pode evitar que eu venha cometer. Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Essa questão é muito delicada. E sempre os espíritos estão falando na utilidade, na prática da indulgência, e que nós possamos buscar qualidades opostas aos defeitos alheios. Mas nós não podemos ficar cegos ao erro. Não podemos ser coniventes com a maldade. É preciso um meio termo e um cuidado para que a gente possa tirar uma lição e evitar que um mal maior seja praticado. Na 904A, Kardec pergunta sobre a pureza das intenções de um escritor. E os espíritos respondem que seremos sempre responsáveis por aquilo que fizermos. Na 905 está lá que a moral sem ação é semente sem trabalho, é semente estéril. A 903 e a 904 vão nos chamar a atenção para a intenção. A 905 e a 906 sobre o aproveitamento que nós estamos fazendo. Kardec, inclusive, nos chama a atenção, no final da 903, para que a gente não esqueça da passagem do Evangelho, o argueiro e a trave no olho. O argueiro no olho do outro e a trave no nosso. Esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós acabamos de citá-lo, que ele tem por título Bem-aventurados que são misericordiosos, e lá no início, Kardec começa chamando nossa atenção para o ensinamento de Jesus, quando ele nos diz através de Mateus: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes, serás perdoados.
Então, voltemos à questão da intenção. 906. Aquele que faz o bem será repreensível por ter consciência disso e por confessá-lo a si mesmo? Como ele tem a consciência do mal, ele pode ter a do bem. A questão é nós fazermos um trabalho sem segundas intenções. Nós podemos reconhecer aquilo que de bom nós já conseguimos fazer, da mesma forma que nós temos que ver aquilo de ruim que ainda está em nós. Lembrando Paulo de Tarso mais uma vez, todo o bem que eu preciso fazer, eu ainda não faço, mas o mal que não deveria praticar, eu ainda pratico. A gente precisa ter lógica, razão e bom senso. Nós somos convidados pela espiritualidade amiga, pela direção espiritual da casa, além de todo o material da codificação e das obras complementares, a praticarmos a autoanálise. São Luís nos lembra, nos itens 19, 20, 21, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não podemos ficar cegos ao mal, que nós precisamos ter cuidado para que ele não se reproduza, mas precisamos ter a ética de corrigi-lo para que isso não soe de uma forma em que as pessoas nos vejam como defensores do mal. O mal não tem utilidade nenhuma. Nós somos a prova viva disso. O que estamos passando hoje de dores, não apenas pessoais, mas no planeta em si, é consequência de atos insanos, desrespeitosos e maliciosos que nós já cometemos ao longo do tempo. O Evangelho veio agora puxar o freio de mão. E as dificuldades que nós sentimos é por conta da falta de intimidade com essa prática. Essa questão de sondarmos as chagas da sociedade, precisamos ter muito cuidado para que a gente não venha fermentar o mal. Qual é o olhar que eu tenho para a situação? Qual é a análise? De que forma eu estou passando isso? Jesus disse que os escândalos haveriam de vir. Nós vivemos um grande escândalo na sociedade atual, nos diversos meios e até na nossa vida pessoal. Como é que nós estamos vivenciando com isso? Nós estamos sendo aquele que colocamos fermento nesse mal. Nós somos aqueles que estamos colocando ácido nas chagas, ou estamos sendo aqueles que estamos levando esse paciente ao médico para fazer uma avaliação dessa ferida e cuidar dela devidamente? Essa ferida, muitas vezes, vai causar amputação de um membro ou de parte dele, dado a profundidade do mal que causou. Vamos trazer isso para as chagas sociais. Quantas amputações nós precisamos fazer nesse movimento
de nos tornarmos criaturas melhores. Voltemos ao Evangelho. Lei de Amor, capítulo 11. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, Sanson, que está classificado no céu e no inferno, na categoria dos espíritos felizes. Sanson, que pediu ao senhor Allan Kardec que o evocasse ainda no velório, antes do sepultamento do corpo. Sanson nos diz que nós estamos melhores do que há 100 anos atrás. Ponto positivo para nós. No entanto, a gente não pode se acomodar. O futuro pertence ao espírito. Novamente, Emmanuel. Como é que eu me comporto numa fase de transição planetária, de uma pré-regeneração? O que eu quero para mim? Todo mundo vai querer ir para o mundo regenerado. Mas qual é a senha? A prática do bem. Essa senha a gente pode passar para todo mundo. É a questão 642 do Livro dos Espíritos. Será que eu pratico em todos os meus atos? Será que a caridade mais desinteressada preside as minhas atitudes? Porque às vezes a gente fala algo que não condiz com a nossa realidade. Nós vivenciamos recentemente, no trabalho mediúnico, um companheiro que chegou muito revoltado com as posturas da casa espírita. E ele disse: eu não vejo ninguém aqui em condições de falar para mim em termos de moralidade, de evangelho. Vocês têm conteúdo verbal. E o condutor da conversa disse: realmente, meu amigo, você está certo. Apresente-me um espírito em condições de vocês, eu não quero nada. Um espírito que observa a casa, observa as nossas atitudes, e na hora do trabalho mediúnico, ele veio jogar em nós tudo aquilo que a gente ainda não faz e acha muitas vezes, pretensamente, que já realiza, escorrega e não admite, coloca o argueiro, mas com a trave no olho, apontando sempre para o outro. É Kardec quem nos lembra isso na 904, conteúdo desse estudo, não é José Soares que está falando, foi estudar também para melhorar um pouquinho mais. E a gente diz um espírito inimigo da doutrina espírita, mais profundamente inimigo da casa espírita. Mas se o espírito fez um alerta desses, está na hora da gente se perguntar: seremos culpados por ver os defeitos dos outros? Seremos culpados por sondar as chagas da sociedade? Depende da forma, do intuito, do objetivo. O espírito, embora tivesse vindo nos atacar, nos agredir, buscar um confronto, ele deixou uma mensagem que, para bom entendedor, basta. Precisamos ficar mais atentos àquilo que nós estamos pregando. Como está o nosso relacionamento na casa espírita? Nos amamos a todos? Claro que não. Temos preferências? Claro que sim. Temos comportamentos dissociados da doutrina espírita? Muitas vezes. Falamos na tribuna e muitas vezes ao descer somos
totalmente indiferentes ao outro, o outro passou invisível. Precisamos pensar nisso. Serviu de alerta, pelo menos para mim serviu, nas inúmeras falhas que eu ainda pratico. Então, a gente precisa pensar no sentido de como nós estamos direcionando os nossos atos. O que existe ainda de interesse, de exclusivismo, de esperar uma recompensa. Afinal de contas, Kardec trouxe um material que não permite barganha. Eu conheci um presidente de casa espírita que ele dizia promessa suborno, é barganha com os espíritos. Nós já fizemos isso em muitas outras encarnações. Nós já fizemos oferendas materiais em troca de melhoria das nossas situações materiais. Hoje, não fazemos mais oferendas, até porque a casa espírita não tem altar para nós levarmos oferendas materiais. Mas estamos sendo convidados a fazer oferendas, sim, que mexem com a nossa emoção, que custam muitas vezes uma mudança comportamental, que pedem a nós o desinteresse, deixar de lado o exclusivismo, colecionar determinadas situações que serão comprometedoras no futuro. Então precisamos pensar muito. Jesus disse, antes de levar a oferenda ao altar, vai e reconcilia-te com o teu inimigo. A casa espírita não tem altar, não tem imagens, não tem nenhum material que leve a nossa imaginação ao lúdico. Mas temos um altar, que é a nossa consciência, e precisamos depositar nesse altar uma oferenda que seja facilitadora da nossa entrada no mundo espiritual em condições um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Almejar essa posição é um direito que nós temos. Estamos trabalhando para isso, mas não precisamos ficar afoitos por essa recompensa. Ela vem naturalmente, ela vem como a consequência do trabalho que foi reconhecido. Ela vem como consequência do guerreiro que volta ao trabalho vitorioso porque conseguiu vencer as suas más tendências. Kardec nos disse, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Quando ele disse isso, ele estava nos dizendo, nos alertando que somos ainda espíritos imperfeitos. Porque se tem que domar más tendências, é porque elas existem em nós. E o outro não vai domar por nós. Porque quem conhece a engrenagem somos nós. Ela é única, pessoal e intransferível. A gente não dá o controle remoto na mão do outro. Se der, está marcando bobeira. Se der, o outro vai dominar. Se der, daqui a pouco está num processo obsessivo que vai levar tempo para sair. O controle remoto é meu. É único, pessoal e intransferível. Eu sou individualidade. E o a cada um, segundo suas obras, é para a individualidade. Eu não vou responder pela minha família, pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Eu posso amá-los. Na hora da prestação de contas, sou eu com a lei. Como diz sabiamente Teresa de Calcutá,
É tudo entre você e Deus. Aliás, nunca foi diferente. Sabe as palavras dessa grande educadora, dessa grande evangelizadora. Nos despedimos aqui, tentando, de uma forma mais simples possível, teve aí algumas falhas de gravação, oferecer o nosso melhor. Que a gente possa a cada dia vestir o melhor sorriso, as melhores intenções e trabalhar pelo nosso aprimoramento. Fazer o bem. As recompensas virão automaticamente. Terminando com a frase do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, o espírito vai buscar os seus centros de interesse. Que a gente possa hoje, aqui, agora, nos momentos de emancipação da alma e na volta ao mundo espiritual, o nosso centro de interesse seja a prática do bem. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muito obrigado. E é sempre uma grande alegria nós estarmos compartilhando com os companheiros da Casa de Irmão Abel. Um beijo no coração de todos.